Maduro preso. O que acontece com ele agora, hein? Com a prisão do Maduro, você deve ter pensado, finalmente ele foi preso pelo que ele fez com o povo venezuelano. Só que ele não foi preso por causa disso. Não! Ele vai encarar agora um processo por crimes comuns perante a justiça americana. Não por crimes internacionais, não por crimes contra a humanidade. Como assim, Deltan? Fica aqui comigo nesse nosso primeiro encontro com Justiça do dia, que eu vou explicar para você tudo sobre isso. Então vem comigo entender quais são os crimes, o que acontece agora com Maduro, que vai ser julgado em Nova York. Para quem não viu ou ainda duvida da captura do Maduro, eu só gostaria de mostrar para vocês esta foto aqui, ó. E tem também esta outra aqui, ó. Esse cidadão aí, gente, é simplesmente o Nicolás Maduro, ex-ditador da Venezuela. E presta atenção aí nas imagens, nas dicas que essas imagens dão. Presta atenção nas jaquetas usadas. O que tem nelas aí, ó? A logo do DEA, Drugs Enforcement Administration, que é a agência antidrogas americana. É como se fosse uma espécie de Polícia Federal Antidrogas do Brasil. E isso já dá uma dica sobre o que eu vou te contar em seguida. É bom a gente esclarecer que o Maduro ele não vai ser fuzilado, ele não vai ser torturado, ele não vai desaparecer e nem vai acontecer nada do que ele faria com um opositor político do regime dele. O que vai acontecer agora é que ele vai enfrentar a justiça americana. Chegou o dia da justiça para Maduro, o dia do juízo final do Maduro. A justiça americana é uma das mais sérias e rigorosas do mundo. Apenas isso, gente. Inclusive, o Maduro ele já está em território americano, onde ele vai ser julgado na Justiça Federal de Nova York por vários crimes comuns. Dá uma olhadinha aqui comigo nessas imagens aqui do Maduro capturado em solo americano e olha pelas dicas visuais aqui de novo. Fica prestando atenção nas dicas visuais que você vai ter, ó. Olha aí, ó. O Maduro deixando o avião, acompanhado aí de vários agentes com aquela mesma jaqueta lá do DEA. Dá uma olhadinha nessa aqui também, ó. Ele caminhando aqui já dentro agora do estabelecimento escrito DEA New York Department. Estão vendo aí? Vocês estão vendo como o Maduro está completamente rendido? E prestaram atenção nesse símbolo aí, nessa inscrição no chão, DEA NYD? Quem prendeu o Maduro foi o Departamento de Nova York da Agência Antidrogas. E ele deve ser julgado no estado de Nova York. Lá nos Estados Unidos, ele vai ser processado, de acordo aí com a Procuradora-Geral americana, por crimes de tráfico de entorpecentes e de tráfico de armas. Quem está escrevendo aí essa postagem é a Pamela Bondi. E ela escreveu aqui em inglês essa postagem, você consegue acessar lá no X, no Twitter, traduzir por português. E o que ela diz aí basicamente é que ele vai ser processado por esses crimes. Tráfico de entorpecentes e tráfico de armas. Como assim deu tanto tráfico de armas e de drogas? Enquanto eu explico isso para vocês, eu queria agradecer você por ter deixado aqui o seu like, por você ter se inscrito no canal, por você ter ativado o sininho. Isso é muito importante para fazer com que a nossa voz conjunta chegue mais longe. Mas mais do que isso, eu quero agradecer você por fazer parte dessa comunidade que luta por verdade, pela justiça e pela liberdade. Por você não desistir do Brasil. E vamos lá, gente. O Maduro está sendo processado nos Estados Unidos por crimes diferentes daqueles pelos quais ele está sendo investigado em cortes internacionais. No Tribunal Penal Internacional, o Maduro está sendo investigado por crimes contra a humanidade. Mas nos Estados Unidos, que nem são signatários do tratado que estabelece o Tribunal Penal Internacional, o Maduro vai ser julgado por crimes comuns. O Maduro vai ser julgado lá em Nova York por crimes de que ele já tinha sido acusado pelos americanos lá em 2020, durante a primeira presidência do Trump. Mas as novas acusações agora, elas foram entregues para a justiça um pouquinho antes do Natal. E agora incluem a esposa do Maduro. As acusações, basicamente, elas dizem que o Maduro se juntou com criminosos perigosos que tinham o objetivo de enviar toneladas de drogas para os Estados Unidos. Os americanos, eles dizem, inclusive, que duas organizações criminosas trabalhavam diretamente com o governo venezuelano. O cartel de Sinaloa e o Trem de Aragua. Essas duas organizações enviaram o lucro decorrente das atividades criminosas para oficiais venezuelanos, para comprar proteção, para comprar ajuda na logística do sistema deles.
Foi desse jeito que as autoridades americanas acreditam que a Venezuela enviou mais de 250 toneladas de drogas anualmente para os Estados Unidos. Por isso, a prisão do Maduro envolve o DEA, essa organização antidroga que faz combate ao tráfico nos Estados Unidos. É bom nós lembrarmos que da última vez que os Estados Unidos fizeram uma operação especial como essa para prender um líder estrangeiro durante os anos 80, o que levou na época à prisão do Manuel Noriega, ditador do Panamá, o narcoditador panamenho, ele foi condenado a mais de 40 anos de prisão pela justiça americana por tráfico de drogas e tudo indica que Maduro vai ter o mesmo destino. Chegou o dia do juízo final de Maduro. Mas e você? O que você acha? Conta pra mim aí. Você acha que o Maduro ele vai ser condenado? Me conta aí a sua opinião nos comentários e até o próximo vídeo. Veja a conversa de Alexandre de Moraes flagrada por escuta da Polícia Federal. O jornalista do Metrópole, Samuel Pancher, fez um post no X mostrando uma coisa bizarra. Alexandre de Moraes já foi pego em uma escuta da Polícia Federal. Fica aqui comigo nesse nosso encontro com justiça que eu vou te mostrar tudo sobre essa situação do Moraes em 2 pontos. Primeiro, o que ele falou durante essa escuta da Polícia Federal, hein? Segundo, o que essa conversa grampeada revela sobre o modus operandi do Moraes, a sua forma de atuar. Vamos então direto ao primeiro ponto. Gente, o Alexandre de Moraes ele já foi pego em uma escuta da Polícia Federal. Isso aconteceu em novembro de 2015 e o jornalista Samuel Pancher ele fez um post no X lembrando desse episódio. Um desembargador do TJ de Minas Gerais ele ligou para o Moraes para falar sobre um processo que ele tinha lá no CNJ sobre a existência lá no gabinete dele de funcionários fantasmas. Moraes tinha advogado para esse desembargador, mas na época da ligação ele era secretário de Justiça em São Paulo. O contexto da ligação é que Moraes havia dado entrada em um recurso no STF para suspender o processo do CNJ. Vamos dar uma olhadinha aqui no que disse o Alexandre de Moraes? Olha aqui comigo. Alô? Oi, Alexandre, tá bom, meu amigo? Opa, tudo bom? Como é que tá? Como é que tá a luta aí? Tamo aí, né? Aqui vai ter jogar terça ou mandar frente? Isso, vai terça. Uai, Pode ficar tranquilo, viu? Eu tive semana passada, eu até, sim, falei que estava demorando um pouco, eu acabei encontrando o Toffoli. E hoje eu tive com ele aqui em São Paulo, que eu teve encontro dos presidentes e corregedores de todos os PRS com ele. E eu fui convidado para lá uma palestra cedinho, bati um papo com ele, então não vai ter novidades. E o Gilmar, eu vou falar, o Gilmar vem à noite aqui para esse encontro também. Daí eu troco uma ideia com ele, mas ele não falou que não, assim, vamos, sabe que cabeça de juiz, essa cabeça louca de vocês, né? Mas é bom tirar da frente, porque eu quero começar a fazer campanha para você para STJ, porra. Pois é, tem que tirar da minha frente, eu preciso. Tem que tirar da frente, senão o povo começa a encher o saco, né? Exatamente. Mas daí você não pode estar lá, né? Isso aí, pessoal. Você entendeu como que essa ligação é inacreditável? Eu vou explicar e vou detalhar isso para você no nosso segundo ponto. Enquanto isso, eu queria agradecer a você por fazer parte dessa comunidade e por sempre ampliar a nossa voz conjunta. Obrigado por deixar o seu like aqui no vídeo, por se inscrever no canal, por ativar o sininho. Isso é muito importante para fazer com que a nossa voz conjunta chegue mais longe. Vamos seguir lutando juntos nesse ano de 2026 por verdade, por justiça e por liberdade. E vamos agora para o nosso segundo ponto. O Moraes simplesmente ele disse várias coisas bizarras nesse áudio. Ele disse que ele encontrou o Toffoli, que encontrou Gilmar. Ele disse que bateu um papo com o Toffoli sobre o caso e que não ia ter novidades. E queria conversar com o Gilmar sobre o caso naquela noite. Gente, em um momento em que o Moraes ele é acusado na imprensa e nas redes sociais dele ter pressionado o Banco Central como ministro do Supremo, de ter cometido crime de advocacia administrativa do artigo 321 do Código Penal, tudo isso no caso do Banco Master, vejo aí como que o Moraes se comportava enquanto secretário de Justiça. Basicamente, advogando irregularmente para um ex-cliente dele, enquanto ele exercia uma função pública. E vejam como que o áudio traz os bastidores do STF. O Moraes disse que ele conversou com o Toffoli e deu a entender que eles acertaram ali o voto do Toffoli em um sentido favorável para o cliente dele, Moraes. Depois ele diz o seguinte para o cliente dele, olha, é bom tirar da frente o processo. Eu quero começar a fazer campanha para você ir para o STJ. Desde quando que é papel de secretário de Segurança Pública de São Paulo ficar fazendo lobby para desembargador e para o STJ? É bizarro, mas é assim que funcionam os bastidores do poder em Brasília. É daí para pior.
Também é inacreditável como que ele fala sem qualquer cerimônia que tem que tirar da frente o processo, senão o povo começa a encher o saco. Provavelmente se referindo aí a pessoas que cobrariam o desembargador sobre a conduta dele que estava sendo investigada. A preocupação do Moraes, veja, não é com a conduta do investigado, a conduta aí alegadamente irregular desse investigado pelo CNJ. A preocupação é fazer campanha para colocar um aliado dele no STJ e que para isso as pessoas não poderiam encher o saco cobrando o desembargador por essa alegada irregularidade de um funcionário fantasma. Então é bom que você, amiguinho alexandrista, veja esse vídeo e lembre disso. O Moraes, ele não é o paladino da democracia. O áudio sugere, ao contrário, um comportamento aí patrimonialista em relação ao Estado, que confunde o público e o privado, que é exatamente o que teria acontecido agora no caso do Banco Master. Essa foi apenas mais uma vez, depois dos áudios da Vaza Toga, em que ele foi pego agindo nos bastidores de modo absolutamente impróprio. Mas e você, hein? Você acha normal essa conversa que o Moraes teve? Conta aí pra mim a sua opinião nos comentários e se essa nossa explicação ajudou você a entender exatamente o que esse áudio significa. Um grande abraço e até o próximo vídeo.